Olá a todos meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor de Geografia Romário falando. Hoje nós vamos continuar sobre o continente asiático, porém nós vamos falar especificamente dos tigres asiáticos, a sua formação, a sua importância e posteriormente os novos tigres asiáticos. Bom, para a gente se situar em relação aos tigres asiáticos, nós temos que primeiramente nos remeter a essa nomenclatura. Essa nomenclatura ela foi dada a esses países principalmente pela agressividade de desenvolvimento e também pela forma, pela região em que esses países ficam e pela forma que eles cresceram economicamente, já que foi muito rápido. Eles cresceram exponencialmente, principalmente na década de 80 e 90. Isso graças a um grande investimento, de uma grande aplicação de capital nesses países. Vamos para a região no mapa. Fica exatamente no sudeste asiático. Primeiramente, vão ser um grupo de 4 países, os tigres asiáticos, e posteriormente, agora, recentemente, tem os novos tigres asiáticos, que são impostos por novas necessidades, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês, certo? Os primeiros tigres asiáticos são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Bom, para a gente saber um pouco do histórico e da necessidade da criação dos tigres asiáticos, nós temos que voltar lá na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre capitalismo e socialismo, em como os Estados Unidos era detentor da ideologia política e econômica do capitalismo e a União Soviética do socialismo. Os Estados Unidos, como a região asiática, precisava de um modelo capitalista eficaz e capaz de demonstrar toda a potência do capitalismo no mundo. Então, os Estados Unidos despejaram dinheiro aqui nesses países, como Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. Além da questão de dinheiro, é, eles fizeram muito investimento na questão da educação, na questão da infraestrutura, e tudo isso fez com que esses países crescessem exponencialmente e que a sua economia foi principalmente pautada em exportação de produtos com valor agregado, ou seja, produtos industrializados. Mas para que tudo isso ocorresse, houve muito investimento de dinheiro em educação, na industrialização e etc. Agora nós vamos ver um pouco das características para ser um tigre asiático, localização e etc. A industrialização é recente, começou lá no período da década de 70, década de 60, 70, isso aí após a Segunda Guerra Mundial, início de Guerra Fria. Economias competitivas, transbordamento do capitalismo japonês, já que o Japão foi também um país que teve muito investimento norte-americano, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E entre esses países, entre os tigres asiáticos principais, são esses aqui, os 3. Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul. Posteriormente, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã e etc. Agora a gente vai ver sobre os 4 primeiros, certo? Sobre a relação desses 4 primeiros países aí, que eu já situei eles, nós vamos saber um pouquinho do período de investimento. Na década de 70, houve uma grande modernização econômica, já que houve muito investimento, muita aplicação dos Estados Unidos nesses países. Como eu já disse, receberam muito investimento de capital estrangeiro e foi baseado em plataformas de exportação. Como os produtos tinham muito valor agregado, isso retornava em forma de lucro e investimento na infraestrutura e educação. Automaticamente, quando o país investe muito em educação, ele tem uma mão de obra qualificada. Se eu tenho uma mão de obra qualificada, isso vai auxiliar bastante na produção futura na industrialização e na produção futura de maquinários e de produtos industrializados com valor agregado. E foi o caso principalmente desses países aí
desses primeiros tigres asiáticos, certo? Um dos fatores também que auxiliou bastante no crescimento desses países foram os incentivos fiscais para as indústrias, a mão de obra que, além de barata, era disciplinada, já que as políticas e os regimes desses países eram mais centralizadores. A mão de obra disciplinada e qualificada. Como eu disse para vocês, o investimento na educação foi muito alto e as consequências foram mão de obras qualificadas para a produção no país. A organização trabalhista era frágil e isso facilitava a questão de flexibilidade de trabalho. A infraestrutura modernizada, já que recebeu muito investimento em todo o seu poder de infraestrutura. E a legislação ambiental é permissiva, então facilitava a instalação de empresas em todas as localidades desses países. Então a legislação não era tão dura quanto nos países que já existiam com capitalismo há mais tempo. É exemplo do próprio Estados Unidos. As leis ambientais eram mais permissivas. A produção econômica desses países geralmente tem na questão do automóvel, a Coreia do Sul com a Hyundai, por exemplo, eletrônicos, a Coreia do Sul também de novo está envolvida aí com LG e com a Samsung, Taiwan, Singapura, Hong Kong, a Indonésia também, todos esses países são referências em produtos eletrônicos. Questão de produtos de informática, Malásia, Hong Kong, Singapura, e brinquedos, Taiwan, tecidos, Coreia do Sul e Taiwan. A Coreia do Sul é um dos principais países de referência sobre os tigres asiáticos, já que tem a 12ª economia do mundo, é um país fortemente industrializado, e entre os principais ramos estão os automóveis, a Hyundai, Kia, né? Informática, com a Samsung, eletroeletrônicos, com a LG, tecidos, na questão naval também, é muito potente. Sobre os tigres asiáticos, aqui já como eu disse, os primeiros são Singapura, Coreia do Sul, Taiwan. Existe uma pequena extensão territorial nesse período aqui na década de 60, mas isso não alterou até os dias de hoje. Mas existia uma falta de recurso natural, mercado consumidor pequeno e limitado, já que nesse período aqui, década de 60, ainda esses países não eram considerados industrializados, e quadro clássico do subdesenvolvimento, ou seja, os países envolvidos pairavam sobre esses países, ok? Posteriormente, lá na década de 70, quando começou os investimentos pesados nesses países, houve um grande processo de industrialização, fortes incentivos fiscais, pequena carga tributária e livre remessa de lucros, já que o lucro era grande. Porque quando eu tenho mão de obra barata e qualificada, o meu produto vai poder ser mais competitivo. Quando ele é mais competitivo, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu obtenho mais lucro. Legislação ambiental permissiva e etc. A questão dos ramos mais fortes, é o ramo têxtil, navios, automóveis, informática e bens de consumo não duráveis, ok? Entra em contato comigo aqui no meu e-mail, Instagram ou pelo grupo da escola, ok? Abraço a todos e até a próxima.